Passamos então à questão número 5. Os óxidos de nitrogênio, essencialmente provenientes da combustão nos motores dos automóveis e nas centrais térmicas, contribuem para a formação de diversas espécies químicas com impacto no ambiente. 5.1. Os óxidos de nitrogênio são constituídos por átomos de nitrogênio e de oxigênio. 5.1.1. A energia de ionização do nitrogênio isolado e em fase gasosa é a energia mínima necessária para que, a partir de uma mole de átomos no estado fundamental, se forme uma mole de íons N+, ou N-, tendo cada um dos dois eletrões desemparelhados ou que não têm eletrões desemparelhados. Ora bem, então para a primeira parte da pergunta é mesmo só sabermos a teoria, ou seja, a energia de ionização é a energia que eu tenho que fornecer a uma mole de átomos no estado gasoso e isolados para remover um eletrão a esses átomos, ou seja, para passá-los de átomo para íon monopositivo, portanto passa a N+. Portanto, duas das hipóteses aqui já estão automaticamente excluídas. Agora, a segunda parte é mesmo só vermos a configuração eletrónica. Vamos à tabela periódica e vamos constatar que o nitrogênio tem número atómico 7. Portanto, tem 7 prótons e automaticamente 7 eletrões, mas isso é o nitrogênio. O íon N+, contém apenas 6 eletrões. Agora vamos distribuir estes 6 eletrões pelos níveis de energia. Portanto, para o N+, temos um S2, já temos aqui 2 eletrões. Vamos preencher mais 2 eletrões para a 2S. Faltam 2 eletrões. Vão para 2P. 2PX, 2PY e 2PZ. E, portanto, eu vou colocar um dos eletrões numa destas e o outro eletrão em qualquer uma das outras duas. Portanto, aqui, por exemplo, vou colocar aqui 1 e o outro eletrão posso colocar em qualquer uma delas. Eu vou colocar aqui na PX e a 2PZ fica a 0, ok? Por exemplo. E, portanto, estes dois eletrões estão desemparelhados. Portanto, aqui no diagramazinho de caixas fica aqui este spin 1,5 menos 1,5, aqui spin 1,5 e menos 1,5, e para aqui fica, por exemplo, um spin 1,5 e para aqui fica também o spin, 1,5, mas cá está, estão desemparelhados. E, portanto, isto leva-nos então para a escolha da hipótese A e quem fez a versão 2 vai escolher então a hipótese B. 5.1.2. Comparando o átomo de nitrogênio com o de oxigênio, ambos no estado fundamental, verifica-se que a carga nuclear do átomo de nitrogênio é maior ou menor e que o seu raio atómico é maior ou menor. Então vamos novamente à tabela periódica buscar o nitrogênio e também o oxigênio e vamos compará-los e estamos a verificar, portanto, a nível de número atómico, que o nitrogênio continua a ter número atómico 7, tal como há bocado, não é? E, portanto, tem 7 prótons no núcleo. E, portanto, a sua carga nuclear é a carga correspondente à carga de 7 prótons. Portanto, já sabemos que os nêutrons não têm carga elétrica e, portanto, não contam para nada. Depois, o oxigênio tem 8 prótons. E, portanto, tem uma carga nuclear correspondente à carga de 8 prótons. E, portanto, a carga nuclear do nitrogênio é menor. E agora, em relação ao raio atómico, vamos puxar novamente a tabela periódica toda e vamos constatar que o nitrogênio e o oxigênio estão no mesmo grupo, o nitrogênio à esquerda do oxigênio. E agora é só saber mais teoria, ou seja, qual é a tendência geral do raio atómico ao longo da tabela periódica. Ora, vai aumentando ao longo do grupo, porque cada grupo é mais uma camada eletrónica, né? Mas isso não é interessante porque eles estão no mesmo período. Ao longo do período vai diminuindo por causa do aumento, cá está, da carga nuclear. Portanto, existe também um aumento da repulsão eletrónica, mas o efeito do aumento da carga nuclear acaba por ser maior. Então assim, dessa forma vamos responder que o nitrogênio tem um raio atómico maior do que o oxigênio, não muito maior, mas ainda assim maior, não é? O que nos leva para a escolha da hipótese D. Quem fez a versão 2 vai responder então a hipótese A. 5.2. Na preparação de uma comunicação sobre o efeito da poluição automóvel na camada de ozono, um grupo de alunos recolheu a informação seguinte. O gás monóxido de nitrogênio, NO, proveniente do escape dos automóveis, oxida-se facilmente na troposfera, formando o gás dióxido de nitrogênio, NO2. Ao chegar à estratosfera, o NO2 decompõe-se por ação da radiação UV em dois radicais livres, o monóxido de nitrogênio e o oxigênio atômico. Por sua vez, o radical monóxido de nitrogênio pode reagir com o ozono estratosférico, O3, originando dióxido de nitrogênio e dioxigênio gasosos. Apresente num texto bem estruturado e utilizando linguagem científica adequada uma proposta de comunicação que inclua as 3 equações químicas que traduzem as reações descritas na informação recolhida pelos alunos, a fundamentação para o facto de a decomposição do NO2 ocorrer predominantemente na estratosfera,
A explicação para o facto de uma única molécula de NO conduzir à destruição de várias moléculas de ozono. Então vamos lá começar pelas equações químicas e dizem-nos então assim, o gás monóxido de nitrogênio NO, proveniente dos cabos, então começamos pelo NO, e dizem-nos que é um gás, então está no estado gasoso, não é? Proveniente do estado oxida-se facilmente na troposfera, formando o gás dióxido de nitrogênio, portanto, ok, a oxidação não é necessariamente uma reação com oxigênio, mas neste caso é, portanto, se isto aqui se vai combinar com qualquer coisa e vai originar dióxido de nitrogênio, ou seja, NO2, também no estado gasoso, não é? Então, este oxigênio adicional tem que vir do oxigênio atmosférico, portanto, vamos colocar aqui O2, também no estado gasoso. Vamos só verificar se esta reação está acertada. Mas aqui, um nitrogênio, 1, 2, 3 oxigênios, aqui só temos 2. Bom, temos que andar aqui a fazer acertos. Vou colocar aqui 1, 2 e aqui também tenho que colocar um 2 porque agora aqui tenho 2 nitrogênios e aqui só tenho 1, 2, não é? Portanto fico com 2 oxigênios mais 2, 4 e aqui 2 vezes 2, 4. Ok, está ótimo, está acertado. Vamos ver o próximo. Portanto, dizem-nos que são 3 equações químicas e ainda só está aqui uma. Ao chegar à estratosfera, o NO2 decompõe-se por ação da radiação ultravioleta. Então, o NO2, estado gasoso, vai decompor-se por ação de UV em 2 radicais livres. O monóxido de nitrogênio, atenção, mas eles dizem que é um radical. O radical é aqui o pontinho, ok? Pronto. E o oxigênio atómico também é radical. Portanto, isto tudo no estado gasoso, mais oxigênio atômico radical e ainda no estado gasoso. Ok, lá ver se está tudo certo. Um nitrogênio, 2 oxigênios, 1 mais 1, 2 oxigênios está. Próxima equação, o que é que nós temos mais? Por sua vez, o radical monóxido de nitrogênio pode reagir com o ozono estratosférico O2. Então, o radical monóxido de nitrogênio, que é este aqui, NO, ponto, estado gasoso, mais O3, que é o nosso ozono, também no estado gasoso, e este vai então originar o quê? Originando dióxido de nitrogênio, que é este aqui, o tal NO2 gasoso, e dioxigênio gasosos, portanto O2 também no estado gasoso. Ok, vamos só verificar se esta também está acertada ou não. Um nitrogênio, um oxigênio mais 3 dá 4, 2 oxigênios mais 2 dá 4, portanto, esta também está acertada, só esta aqui é que necessitava de alguns acertos. E pronto, as equações estão. Depois, fundamentação para o facto de decomposição de NO2 ocorrer predominantemente na estratosfera. Isto aqui ocorre, NO2 ocorre na estratosfera, principalmente porque é na estratosfera que existe grande incidência de radiação ultravioleta. Ou seja, na troposfera não há tanta radiação ultravioleta porque esta já terá sido previamente filtrada, cá está, nas camadas da estratosfera, através do nosso ozono, não é? E finalmente a explicação para o facto de uma única molécula de NO, desta molécula de NO que provém dos capos dos automóveis, conduzir à destruição de várias moléculas de ozono. Bom, a questão é, este NO em si não é muito prejudicial, mas este NO2, que surge da reação fácil deste monóxido de nitrogênio com o oxigênio atmosférico, isto sim é destrutivo. Porque isto aqui vai originar estas coisas todas e esta aqui vai então reagir com o ozono e produz outra vez, vai regressar daqui, vai produzir outra vez e esta aqui, né? E portanto, depois vai fazer outra vez este ciclo. Esta molécula vai ser novamente decomposta por ação da radiação ultravioleta em mais um radical NO, que vai outra vez reagir com mais moléculas. Portanto, aqui é este ciclo. E pronto, é mesmo só explicar. Existe aqui uma cadeia de reações que conduzem à destruição de várias moléculas aqui de ozono. E pronto, e depois é só mesmo colocar isto num texto bem estruturado, fica ao vosso critério, não vou fazer um texto nenhum, pois pela imaginação os tópicos estão todos aqui. 5.3. Na atmosfera, os óxidos de nitrogênio podem originar o ácido nítrico, HNO3, um ácido forte, e o ácido nitroso, HNO2, um ácido fraco, que contribuem para a acidificação da água da chuva. Considere duas soluções aquosas, uma de HNO3 com pH 1,00
e outra de HNO2 com pH 2,16, ambas com a mesma concentração e à mesma temperatura. 5.3.1. Determina a constante de acidez, Ka, do HNO2 para a temperatura considerada. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora bom, eu já fui adiantando um bocadinho de trabalho e escrevi aqui as equações de ionização do HNO2 e do HNO3. O que nós pretendemos é a constante de acidez do HNO2, constante de acidez, portanto vamos ter em conta esta equação. Esta aqui fica para um bocadinho mais tarde porque também nos vai ser útil. E agora, está tudo na proporção estequiométrica de 1 para 1, portanto a nossa constante de acidez é só as concentrações em equilíbrio dos produtos a dividir pelos reagentes, exceto a água, portanto, claro que não faz sentido, não é? Depois fica então NO2 menos em equilíbrio, concentração de H3O mais em equilíbrio, a dividir pela concentração de HNO2, também ela em equilíbrio. Fantástico, o que é que nós já podemos calcular a partir daqui? E nós só temos mesmo os pHs, portanto é mesmo com isso que nós vamos ter que trabalhar. E para o caso do HNO2, dizem-nos que o pH é 2,16. Então significa que, uma vez que o pH é igual a menos logaritmo da concentração de H3O+, desta informação eu consigo ir buscar a concentração de H3O+, esta concentração aqui, para colocar aqui na parte do cálculo da constante de acidez. Portanto, fica concentração de H3O+ é igual, portanto, tirando aqui o logaritmo, fica igual a 10 elevado a menos pH, ou seja, 10 elevado a menos 2,16, e agora vamos transformar isto num número um pouco mais simpático, e fica 6,918 vezes 10 elevado a menos 3, e isto é válido quando esta concentração vem expressa em mol por decímetro cúbico, e portanto é esta a unidade de medição desta concentração. Agora, só por causa disto, nós já ganhamos também a concentração de NO2-, porque uma vez que isto está na mesma proporção estequiométrica, tudo aquilo que eu produzi daqui também vou produzir daqui, portanto estas concentrações no equilíbrio vão ser exatamente as mesmas. Portanto, isto fica então simplesmente 6,918 vezes 10 a menos 3 para aqui e para aqui, mas como isto está a multiplicar, vai só ficar 6,918 vezes 10 a menos 3 tudo ao quadrado, e agora a dividir pela concentração de HNO2 em equilíbrio. E fica só a faltar aqui a concentração do HNO2. Agora, temos que andar aqui a fazer cálculos auxiliares adicionais para irmos buscar esta concentração, e vamos buscar com a informação de que estes dois ácidos têm a mesma concentração. E daqui eu não consigo tirar nada, mas daqui eu consigo tirar a concentração, porque este é um ácido forte e, portanto, eu sei que a concentração de HNO3, tudo o que eu coloco em água vai dissociar-se ou ionizar-se para HNO3+. Se eu souber a concentração disto, automaticamente sei a concentração disto. E, portanto, esta concentração é a concentração desta aqui no início e não no equilíbrio. A gente depois ainda tem que fazer mais cálculos. Isto aqui, a gente sai de uma armadilha para se colocar noutra, mas a gente já lá vai. Bom, para já, vou buscar, através do pH, vou buscar a concentração de H3O+, para o HNO3, porque eu sei que o pH deste HNO3 é de 1,00. Então, vamos buscar pH igual a 1,00, e agora vou fazer exatamente a mesma coisa. Desta forma passo para esta, portanto a concentração de H3O+, portanto isto para o HNO3, portanto isto é para o HNO3, está relacionado com este ácido aqui, vai ser 10 elevado a menos 1,00, ou seja, basicamente eu vou só dizer que isto é 1,0 vezes 10 a menos 1 mol por decímetro cúbico. Muito bom. Esta é a concentração deste íon, que por sua vez é a concentração desta substância, e é a concentração desta. Portanto, a concentração HNO2 inicial era 1,0 vezes 10 elevado a menos 1 mol por decímetro cúbico. Mas isso não é necessariamente a concentração em equilíbrio, porque entretanto eu já gastei algum para formar estes dois compostos novos. Bom, então isto obviamente vai levar-nos para aquelas tabelas engraçadas. Então vamos lá a isso. Vamos fazer aqui uma pequena tabela. Olha qualquer
3 linhas, uma para o início, outra para a variação, outra para o equilíbrio, em que aqui vou colocar o nosso reagente que é o HNO2 e depois os reagentes, agora não vale a pena, não é? O NO2- e depois o H3O+. Fantástico, vamos lá começar a preencher com as concentrações que nós já conhecemos. Inicialmente, estes dois reagentes não tínhamos absolutamente nada, quer dizer, tínhamos de H3O+, tínhamos qualquer coisa da ordem dos 10 a menos 7, portanto é desprezável. Portanto, basicamente vai dar 0, isto 0 e aqui, inicialmente, nós acabámos de determinar estes 1,0 vezes 10 a menos 1. Agora, tendo em consideração que os coeficientes estequiométricos são todos 1, é tudo na proporção de 1 para 1, portanto isto vai tirar, vou tirar aqui x e vou produzir aqui x e vou produzir aqui x. Mas estas concentrações agora em equilíbrio daqui do H3O+, e do NO2-, nós já temos que são estes 6,6, ok, isto não vai caber, 6,918 vezes 10 a menos 3 e 6,918 vezes 10 a menos 3. O que faz com que o nosso x automaticamente, o que é o nosso x? É a variação, é a diferença entre aquilo que estava no equilíbrio e no início, portanto é isto menos 0, portanto daqui sai obviamente que o nosso x é igual a 6,918 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, no equilíbrio eu tinha 1,0 vezes 10 a menos 1 menos o nosso x, 6,918 vezes 10 a menos 3, e isto vai então dar... Olha, esta notação científica fica 9,308 vezes 10 elevado a menos 2, e isto vem em mol por decímetro cúbico, e é este valor que vai para aqui, mas aqui não me interessa, o que me interessa é aqui, e este valor então vai para aqui, e aqui este aqui é o nosso cálculo principal. Então, o nosso cálculo principal, vamos regressar agora finalmente ao nosso cálculo principal. 6,918 vezes 10 a menos 3 tudo ao quadrado, a dividir por 9,308 vezes 10 a menos 2, e isto vai dar então um KA, que é aquilo que nós pretendíamos calcular, de 5,14 vezes 10 a menos 4, e cá está então o KA, tal como nos era solicitado. 5.3.2. Soluções de HNO3 e HNO2 de igual volume foram tituladas como a solução aquosa de uma base forte, NaOH, à temperatura de 25 graus Celsius até se atingir o ponto de equivalência. O volume titulante gasto para titular a solução de HNO2 é inferior ou igual ao volume de titulante gasto para titular a solução de HNO3, e o pH no ponto de equivalência para a titulação de HNO2 é superior ou inferior a 7. Ora bem, então em relação ao volume de titulante gasto é igual, ou seja, porque nós sabemos que as concentrações de HNO2 e HNO3 são as mesmas. A base vai neutralizar a parte que está ionizada, no caso do HNO3 é praticamente tudo, e do HNO2 vai neutralizar a parte que está ionizada e a parte que não está ionizada. E estas duas partes juntas têm a mesma concentração que o HNO3 e, portanto, eu necessito gastar o mesmo volume de titulante. Agora, em relação ao pH no ponto de equivalência para a titulação de HNO2, isto é uma titulação de um ácido fraco por uma base forte e, portanto, no final isto vai ser superior a 7, porque quando isto acontece vão ser criados sais com caráter alcalino que tornam a solução um pouco mais alcalina e, portanto, com um pH superior a 7. Daqui vamos então escolher a hipótese C, e para quem fez a versão 2 é a hipótese B. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.